Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, logo no comecinho, eu preciso pedir a licença para vocês para falar do maior streaming do mundo nessa área de exercício. É esse aqui, ó. É o Nerdflix. Por que eu vou falar dele? Porque lá tem mais de 300 aulas e ele funciona igualzinho Netflix, né? Só que são aulas, é coisa para nerd. Então você pode espelhar com as telas, tipo para assistir na sua televisão, baixar para assistir offline. E aí você tem conteúdo sobre diversos assuntos. Isso custa apenas R$ 34,90 por mês, sem fidelidade, funciona igualzinho Netflix, tá? E aí, gente, esse nome eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Por que eu estou falando dele logo no começo, nesses primeiros segundos de vídeo? Porque aqui eu vou tratar de um tema, né, que é sobre essa questão do emagrecimento, da seleção de exercício, e pode ser que quando eu estiver tratando do tema, você fique com uma pulguinha e fala, cara, eu queria estudar mais sobre isso, eu queria saber mais sobre isso. Então, quando eu falo de um tema e existe uma aula para você se aprofundar no Nerdflix, vai ficar passando uma gravação de tela de celular feita do aplicativo com a aula que você pode assistir, ou a sessão que você pode assistir, né? Porque são centenas de aulas divididas em sessões de acordo com o tópico, tá? Então, presta sempre atenção nisso. Eu estou falando sobre isso. Vai aparecer aqui uma aula, ela é dentro do aplicativo do Nerdflix, mas se você jogar esse nome no site Nerdflix também vai aparecer. Muito obrigado por entender. Então o que acontece, pessoal? Quando a gente fala sobre musculação, existe várias formas de classificar os exercícios, mas tem uma que é muito comum, né? Que são a classificação em dois tipos de acordo com a quantidade de articulações prioritariamente envolvidas no exercício. Veja, articulações prioritariamente envolvidas. Por exemplo, os exercícios multiarticulares ou exercícios compostos. Por que isso? Porque eles envolvem a ação dominante de duas ou mais articulações. Por exemplo, supino. Eu tenho articulação dominante do ombro e do cotovelo, né? Eu vou fazer uma puxada. Eu tenho articulação dominante do ombro e do cotovelo. Eu vou fazer um agachamento. Putz, aí eu tenho do quadril, eu tenho do joelho, eu tenho do tornozelo. Então, se eu tenho várias articulações dominando, eu tenho o que eu chamo de um exercício multiarticular e algumas pessoas chamam de composto. Existe, por outro lado, os exercícios uniarticulares ou isolados, em que a ação dominante é de uma articulação. Por exemplo, rosca direta. Você vai fazer flexão de cotovelo com uma dominância clara. Extensão de cotovelo, né, o exercício de tríceps, você vai fazer extensão de cotovelo com uma dominância clara. Cadeira extensora, você fica sentado estendendo o joelho. Elevação pélvica, glúteo, caneleira. Agora entenda, né, que eu falei assim, uniarticulares ou isolados. É importante a gente falar assim, que o termo isolado, ele não é tão correto, porque ele pode passar a impressão que você isola um músculo. Mas, gente, quando eu faço flexão de cotovelo, eu tenho o bíceps, eu tenho o braquial ajudando, né? Eu tenho o braquio radial. E aí, quando eu faço, por exemplo, né, uma cadeira extensora, eu tenho vários músculos ali do quadríceps envolvidos em diferentes proporções. Então, é legal isso, até porque quando a gente fala sobre uniarticular, repare que eu falei articulação dominante, porque se você faz uma rosca bíceps, você tem participação da articulação do seu punho. Ela não é dominante, mas ela está ali. Eu faço elevação pélvica. Ela pode ter dominância do quadril? Pode, mas o seu joelho também está ali. Então, esse conceito é bom, né? Porque às vezes a galera pega pela terminologia, então fica com isso na cabeça. É multiarticular porque domina, porque senão vem a galera preciosista e fala, mas rosca bíceps não é uniarticular, porque tem a do punho, elevação pélvica não é uniarticular, porque tem a do joelho. Então, beleza, entenda isso, né? Os dois tipos de exercício. E aqui aparece sempre uma discussão, o que você vai escolher? Você vai preferir um, você vai preferir o outro, uniarticular ou multiarticular? Para a hipertrofia, isso já foi amplamente discutido para membros superiores e inferiores. No caso dos membros superiores, por exemplo, na maior parte dos casos, eles são iguais. Por exemplo, se você fizer um crucifixo, em termos de trabalho do músculo, ele vai ser equivalente a você fazer um supino. Não tem problema para o músculo da articulação dominante. Se você fizer, por exemplo, uma puxada,
ele vai ser equivalente a você fazer um pullover. Se você fizer uma puxada, ele vai ser equivalente a você fazer uma flexão de cotovelo. Por quê? O cotovelo também é uma das articulações dominantes na puxada. Então, no caso de membros superiores, é a mesma coisa. Então, se você fizer uma puxada, equivaleria a você fazer um pullover mais um bíceps. Se você fizer um supino, equivaleria a você fazer um crucifixo mais um tríceps. Legal, isso está amplamente comprovado, né? As aulas ficaram correndo para você assistir no Nerdflix enquanto eu falava. Agora, em muitos casos, né, existe uma inferioridade quando você fala de hipertrofia. Por exemplo, está amplamente comprovado que fazer agachamento é melhor do que fazer elevação pélvica. É melhor do que você fazer coice. Então, com base nessa questão, né, dessas diferenças, já vem a questão da seleção do exercício. Para que você vai fazer um uni? Para que você vai fazer um multi? Ah, Paulo, eu faço como complemento. Não faz sentido dizer que faz como complemento, porque o multiarticular é sempre completo. Ele sempre é igual ou melhor. Então, vocês exploram mais esse tema. Beleza. Mas, superada essa questão da hipertrofia, a gente tem a ver a questão da perda de gordura. Porque, de repente, você está fazendo musculação, mas você está pensando na musculação como um auxiliar para a sua definição, para dar aquela secada na barriga, né, para ficar mais aesthetics, ou simplesmente para emagrecer, para você perder gordura. Então, é isso. Entendido, né? Por isso que a gente precisa da introdução. Você entendeu que é exercício isolado e composto, e você entendeu que para hipertrofia não tem mais discussão sobre o tema. Agora, e para o emagrecimento? Será que eu escolho o uniarticular? Será que eu escolho o multiarticular? Legal? Então, meus queridos, não se esqueçam, né? Eu falei do Nerdflix logo no começo. Se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode se tornar membro do meu canal. Isso começa em R$ 4,99. E além de você ter conteúdos exclusivos, eu também vou responder as suas dúvidas aqui, vou te dar prioridade, tá? Outra coisa bacana é sempre que você estiver assistindo o vídeo, já se toque, vai lá, dá o like. Porque você vê lá, não sei quantas mil pessoas assistiram, mas a galera esquece de dar o like. Então dá o like, por favor, e também certifique-se que você está seguindo o canal. E se você puder ativar as notificações, ainda melhor, porque você vai ficar sendo avisado de tudo que eu posto por aqui. Então vamos conversar sobre os melhores exercícios para quem quer perder gordura. Vamos lá, gente, olha só, acompanha tudo com calma, respira, porque eu vou citar estudos para fazer a construção da ideia e no final vou trazer as aplicações práticas. Então eu vou contar uma história para vocês, embasando na ciência, para que você entenda como prescrever para os seus alunos, como você usar na sua realidade, tá? E todos os estudos que eu citar, eles estarão na descrição do vídeo. E o primeiro deles tem como primeiro autor o Barbosa. Ele é um estudo de pesquisadores brasileiros daquela região do interior de São Paulo, Campinas, Piracicaba. E é um estudo interessante porque ele pegou homens treinados, eram homens que tinham, em média, 5 anos e meio de treino de musculação. Então é uma boa experiência de treino. Esses homens, eles faziam 2 tipos diferentes de treino. Então era o mesmo cara, né? Aquilo que a gente fala do desenho crossover. Eu faço um treino de um jeito, depois eu mesmo faço um treino do outro, e eu comparo eu comigo mesmo. É bacana, porque anula as questões de individualidade, genética, né? E por aí vai. Então esses 2 protocolos, eles poderiam ser baseados nos exercícios multiarticulares, que eram supino, puxada e agachamento. Ou eles poderiam ser baseados nos exercícios uniarticulares. Então, quem é o equivalente uniarticulado supino? Crossover. Crucifixo com halteres, crossover também. Quem é o equivalente uniarticulado à puxada? O pullover. Quem é o equivalente uniarticulado ao agachamento? Aí seria um monte, né? Mas aí ele colocou a cadeira extensora. E todos esses treinos eram feitos com a mesma lógica de carga e repetição. Então, eles eram feitos com 5 séries máximas, né? Procurando manter a margem das 8 repetições. Óbvio que a carga era ajustada. Então, era assim: faço uma série de supino, descansa 1 minuto. Repito isso 5 vezes, né? Eu falando 5 fazendo isso é zoeira, né? A dislexia deixa você bravo. Então, 5 séries de supino. Terminou as 5 séries de supino até a fadiga? 5 séries de puxada. Terminou 5 séries de agachamento. A mesma coisa no dia que eu fazia uniarticular. 5 de crucifixo, 5 de pullover, 5 de extensora. Beleza. O que eles fizeram? Eles foram acompanhando, né, aspectos hormonais e acompanharam questões de recuperação avaliadas
3 horas e 36 horas depois do treino. Então, assim, eu fiz o treino. Como eu estou 3 horas depois e como eu estou 1 dia e meio, né? Isso é bacana. E o que eu quero trazer para vocês é uma enzima chamada creatina quinase. Se você for fazer um exame de sangue, você vai ver no exame de sangue lá CK. Né? Pô, presta atenção no exame de sangue que você fez, muitos exames de sangue faz CK. Inclusive o exame de sangue que você faz para ver se a pessoa infartou, né? Você vê lá o CKMB, essas coisas. E por que essa enzima é avaliada? Porque essa enzima, ela deveria estar dentro do seu músculo. Ela deveria estar dentro do seu músculo, porque ela é uma enzima que atua lá na transferência de energia do fosfato de creatina para o ATP. Só que quando o seu músculo se lesiona, né, tem uma lesão na sua membrana, essa enzima sai. Ela vai de dentro do músculo e cai no seu sangue. Então, se essa enzima está aparecendo no sangue, quer dizer que você tem músculos lesionados. Paulo, mas por que isso é feito para avaliar o infarto? O que é o infarto? É o músculo do coração sendo lesionado. Então, se você fizer um exame de CK, né, CKMB para ser mais específico, e der muita creatina quinase no sangue, quer dizer que tem músculo lesionado. Aí o cara fala, você se exercitou? E você fala, não, eu não me exercitei, bicho, então tem alguma coisa esquisita. Porque o seu coração está se lascando aqui. Velho, você aprende sobre... Cara, a ciência é linda, a ciência é maravilhosa. É assim, o exemplo que eu dou da CK, né, da creatina quinase é a ovo. Se eu abrir aqui uma caixa de ovo, o que eu vou ver? Casca. Vai ter alguma clara, alguma gema caída no meio da minha caixa? Não vai. Por quê? Porque todos os ovos estão intactos. Se eu abrir uma caixa de ovo e ver um monte de gema, um monte de clara espalhado, o que eu sei? Algum ovo quebrou. Porque a clara e a gema não era para estar aqui, era para estar dentro do ovo. Então o músculo é a mesma coisa. Apareceu muita CK no sangue, quebrou algum ovo nessa brincadeira. Então, meus queridos, o que eu quero mostrar para vocês? Vocês gostam dessas analogias que eu faço, dessas explicações? É porque eu sou disléxico, né? E sou hiperativo. Então eu tenho que ficar criando imagens na minha cabeça para entender as coisas. Então, quando eu crio essas imagens, eu aprendo muito melhor. Né? A próxima vez que você vê um exame de CK lá de sangue, você vai ver, quebrou um monte de ovo aqui nessa desgrama. O ovo é a sua fibra muscular que quebrou e caiu o conteúdo lá da CK, que não deveria. Então vamos lá, né? Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, né? Você vê que na parte de cima está escrito single, que seria o exercício uniarticular, e multi, que seria o exercício multiarticular. Esses são os níveis, né? O single que está em cima, ele até tem as suas linhas pretas. O que ele mostra ali? Uma elevação depois de 3,36 horas relativamente pequena. Enquanto no multi, a elevação é grandona. 1 dia e meio depois, você tem muita CK no sangue. Quer dizer, tem muito ovo foi quebrado nessa bagaça. O conteúdo está no sangue, era para... Então isso significa que muita fibra sofreu lesão. Presta atenção, né? Aí você pensa, putz, e a comparação é sinistra. Agora eu quero que você veja a comparação, na verdade, né? Que 3 minutos, pré até 3 minutos, eu falei 3 horas, 3 minutos depois do treino. Você vê que o CK do single, ele tá baixo, né? A diferença dele do pré para o 3 minutos, então ele aumenta muito pouco. Já do multi, ela é grandona. E 36 horas é a mesma coisa. Você fala, caraca, Paulo. Então, o meu exercício de single, de uniarticular, quase não quebrou fibra, né? Quase não promoveu microlesão, enquanto de multi promoveu um monte. Então, se eu tô andando com uma caixa de ovo, é como se o meu exercício uni, ele desse uma sacudidinha assim, né? Um sustinho. Já o multi, meu irmão, pega a caixa de ovo e dá a desgraceira toda, quebra um monte de ovo quando você abrir, tá aquela bagaceira, tudo cagado. Então é isso que acontece, entendeu? Mas antes de se emocionar sobre microlesão, dizer, ele vai ser bom para hipertrofia, lembra, pelo amor de Deus, né? Tem aqui um vídeo em que eu expliquei que microlesão não tem relação com a hipertrofia. Caraca. Então, por que diabos você tá falando aí de microlesão? Moleque, aí vem onde é importante você entender fisiologia. Porque, inclusive, né, eu preciso fazer uma propaganda da minha pós-graduação. Eu não tenho patrocinador, o patrocinador sou eu mesmo, então se eu não parar para vender meu peixe, ninguém vê. Então eu tenho uma pós-graduação online, que ela tem 480 horas de aula, ela é para quem é formado, tem diploma de curso superior, pode fazer. Quando começa agora, se você se matricular, você tem acesso à plataforma, você já começa a fazer. Pô, tem plano que você não vai pagar nem R$200 por mês para fazer uma pós de 480 horas comigo. E por que eu digo comigo? Porque eu encontro vocês todo mês. Tem um grupo de WhatsApp, que eu mando mensagem para a galera da pós e tá aqui. Então a gente está em contato direto. Então é uma pós que é quase uma mentoria. Né? Tem pesquisadores, doutores que estão lá como tutores que ficam respondendo suas dúvidas. E por que eu fiz esse peixe? Porque as aulas, mais da metade das aulas técnicas são comigo. Então as aulas sobre fisiologia do emagrecimento,
é com esse lindão aqui. E por que diabos eu tô falando de fisiologia do emagrecimento quando eu fui falar de microlesão? Ah, meu irmão, você já fez aquele treino moedor que você pega no outro dia você tá tudo dolorido? Você já colocou a mão em cima de um local desses? Já viu que a temperatura dele é aumentada? Né? Por quê? Porque esse processo inflamatório, ele tem uma atividade metabólica muito alta. Então, quando você promove microlesão no músculo, você obriga o seu corpo a gastar energia. Para quê? Para recuperar essa bagaça. E esse processo de gasto de energia de uma grande quantidade de músculo, ele é extremamente relevante para o seu metabolismo. Se você quiser quantificar isso, eu posso mostrar um gráfico que é o seguinte. Ele colocou essas pessoas para fazerem 8 séries de leg press. Poxa, são 8 séries, né? No estudo lá do Barbosa, foram 15. E olha só que loucura. Eu coloquei a linha vermelha para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então você vê que antes, né, o metabolismo dessa galera, antes de treinar, estava em 1.846 quilocalorias. Só que no dia seguinte do treino estava em 2.320. Paulo, que bagaceira é essa? Quer dizer que para eu me recuperar de 8 séries de leg press, eu gasto 500 calorias. Olha que coisa linda! Se você gasta essa energia toda só para recuperar o que você fez no treino. Ah, Paulo, mas eu tô vendo que 48 horas ainda tá alto. Meu velho, 48 horas você tá gastando quase 300 quilocalorias só para recuperar o dano que você causou no seu músculo. Eita ferro, que miséria é essa? Então parece, pessoal, conforme eu explico aqui, ó, emagrecimento, quebrando mitos e mudando paradigmas. Por que esse nome, mitos e paradigmas? Tudo isso vai estar na descrição do vídeo se você quiser aprender mais, né? Gente, pelo seguinte, porque antes a gente acreditava que o que emagrecia, o paradigma dominante, era a caloria que você gastava na hora do exercício. Só que hoje a gente descobriu que o que faz você emagrecer é o que acontece depois. Maluco, se eu faço um treino de musculação desse, por mais que eu gaste lá algumas calorias, velho, eu fico gastando mais caloria durante dias depois do treino. E aí que é interessante, né? E aí a gente discute essa questão que, além de ter um maior gasto de energia, tem um maior gasto de gordura. Você vai ver isso aí tanto no livro, né, que eu falei para vocês, quanto nas aulas do Nerdflix, principalmente na sessão de emagrecimento. Isso pode explicar o resultado de um estudo que eu participei. A gente pegou um time de futebol da Itália, né, eu te digo, um time de futebol bom, do norte da Itália, aí vai ficar difícil você saber, né? Porque, pô, no norte da Itália, só em Milan tem uma pancada, mas a gente fez metade desses jogadores na pré-temporada, era categoria de base, tá? Não era profissional, não. Metade desses jogadores. E depois o nego diz que não tem atleta, né? Porra, caraca, não tem atleta. O cara pega lá um time top de Milan, de Juventus e faz um estudo, o cara acha que atleta é o cara que bota uma tanga, toma bomba pra tomar uma tanga. Mas deixa pra lá, desabafo. Metade fazia um treino com exercício multiarticular e metade fazia só com exercício uniarticular. E a gente equiparou pelo volume. É muito bacana isso, né? Então, eu quero que vocês vejam essa tabela com os resultados do estudo. Olha só. Eu quero falar de composição corporal, mas eu vou deixar os ganhos de força, os ganhos de VO2 para você ficar paquerando aí depois você assistir as aulas sobre escolha de exercício que eu falei no começo do vídeo. Caraca, minha cadeira tá caindo. Subiu de novo. Então, gente, olha isso. Tô ficando pesado, né? Olha só, vai lá pra beiradinha da bagaça lá, né? Que é quando eu falo sobre massa magra e gordura. Por mais que não tenha dado significativo, você repara que a redução na gordura foi 11,3% para o grupo que treinou com exercício multiarticular, que são as barrinhas laranja. Multiarticular foi melhor para tudo, né, nesse estudo. Enquanto a barrinha azul, que é o grupo que treinou com exercício uniarticular, a perda de gordura foi 6,5%. Cara, para jogador de futebol foi de braçada, né? Aí você vê, né? Aí você vai ver vídeo de jogador brasileiro, os caras estão lá só fazendo cadeira extensora, os malucos fazendo elevação lateral. Pô, meu irmão, por isso que meu Vascão não tá ganhando nada, velho. Tá faltando um Paulo Gentil aí. Então qual é a moral da história? Você quer perder gordura? Caraca, essa cadeira...
tá na hora de trocar. Você quer perder gordura? Você quer secar? Você quer definir? Quer? Meu irmão, vai fazer exercício básico, vai fazer agachamento, vai fazer levantamento terra, vai fazer afundo, vai fazer leg press. Não tô falando pra fazer tudo de uma vez, mas escolhe entre esses. Vai fazer supino, vai fazer puxada, sabe? Vai fazer coisa boa. Aí o que é chato? Né? O cara que tá querendo definir, que tá querendo emagrecer, você chega na academia e tá lá, o obeso fazendo elevação lateral. Velho, eu chego numa academia, eu vejo um obeso fazendo rosca bíceps. Meu irmão, o cara faz rosca bíceps, rosca tríceps. Meu irmão, pô, o cara tá obeso que já comeu rosca demais, né? Rosca recheada, rosca não sei o quê. Ui, cara, fica no duplo sentido, né, falar rosca. Mas, gente, não dá, pô. Chega uma pessoa querendo emagrecer e vocês vão ficar botando o cara pra fazer um monte de exercíciozinho, cocôzinho. Meu irmão, bota esse cara pra agachar. Paulo, mas ele é obeso. Bota ele pra agachar com o peso do corpo, Jesus amado. Bota pra fazer um levantamento terra, porque você ativa o metabolismo dessa pessoa e depois que terminar o treino, ela vai ficar queimando calorias por horas, se não dias. Então vamos aprender o básico, é bom até para isso, pelo amor de Deus. Encaminha esse vídeo para as pessoas que estão perdendo tempo com exercício, que pode até funcionar, mas não é a melhor coisa que se faz. Então para de perder tempo. O resultado que ela vai ter em 1 ano fazendo essas bugigangas, ela teria, sei lá, em poucos meses treinando melhor. Conhecimento é lindo, conhecimento é maravilhoso. Viu como é que é bom estudar, meus queridos? Por isso, você tem 3 coisas. 4, na verdade, que você pode fazer hoje. Primeira, você já é formado? Entra na minha pós-graduação. A informação tá na descrição do vídeo, cara. 480 horas comigo, meu irmão. 480 horas é coisa. Quase meia milheiro de horas estudando com Paulo Gentil, encontrando Paulo todo mês. Vai enjoar da minha cara, né? Mandando áudio te lembrando de estudar, de ler o material. A gente tem até uma biblioteca virtual. Você não vai precisar comprar livro de anatomia, nada disso, porque tem uma biblioteca com mais de 10 mil títulos para quem for aluno. Aí você fala, Paulo, mas é verdade aquilo que você falou que tem mensalidade abaixo de 200? Meu irmão, tem mensalidade de 150, 160 reais, dependendo do plano que você fizer. É só ver na descrição do vídeo. Segunda coisa, independente de você ser formado ou não, Nerdflix. Inclusive, a galera da pós-tudo assina o Nerdflix também, para ter a educação continuada. E o Nerdflix é R$ 34,90 por mês. Hoje tinha uma promoção no iFood. Eu comprei 2 açaís de 500 ml. Não era nem de uma loja famosa, por causa de uma promoção. Eu comprei 2 açaí por R$ 37. 2! Meu irmão, eu paguei o Nerdflix e sobrou, tomando 2 açaís, porque eu paguei promoção, que em Brasília um açaí é mais caro que isso. Terceira coisa, vamos ler meus livros? Pô, no momento, né, chegou um estoque, mas esse livro vende muito. Então, se tiver esgotado, né, tem na descrição do vídeo, espera um pouquinho e aguarda de novo. E a quarta, se torne membro do canal. R$ 4,99, ajuda o tio Paulo a estar aqui firme e forte, mandando na lata a verdade para vocês chegarem na academia e ver a pessoa fazendo isoladinho para emagrecer e fazer... Marca essa galera. Aguardo vocês nas próximas.